Olá pessoal, o nosso livro de hoje é para os amantes das teorias sobre a Igreja Católica. Pessoal, quem viu a parte inicial já deste vídeo já se apercebeu qual é o livro de hoje? Só pode. O nosso livro de hoje é o Código da Vinci de Dan Brown, que nos conta a história de Robert Langan, um criptologista muito famoso, professor de Harvard, que vai dar uma palestra a Paris. Lá, ele recebe a visita da polícia porque houve uma pessoa que foi assassinada. Jacques Sonnier era uma pessoa muito importante do Museu do Louvre, foi assassinada e ele tinha um encontro marcado com Robert e a polícia foi então falar com ele. Havia então um encontro, só que o Jacques nunca apareceu e Robert então foi dar a sua palestra. Só que a questão é que a polícia não foi propriamente por causa disso que foi visitar Robert. Quando Jacques Sonnier foi encontrado, ele tinha uma mensagem escrita no corpo. Basicamente a mensagem dizia: encontrem Robert Langan. Robert descobre isto através de Sophie Nouveau, que era neta de Jacques Sonnier, e então eles fogem porque Jacques Sonnier deixou uma série de pistas que Sophie Nouveau viu. Vocês perguntam-se como é que ela, sendo neta, a polícia deixou que vissem, mas a questão é que ela não tinha o mesmo sobrenome de Jacques Sonnier, ninguém sabia que ele era avô dela e ela fazia parte da equipa da polícia. Então ela conta isto ao Robert, eles fogem porque querem descobrir o significado das pistas que ele deixou, porque quando ele morreu, antes de morrer, deixou várias pistas nos quadros, tipo imagens que não se conseguia ler com alguma luz, só com uma luz muito especial. Eles seguem então uma questão de várias pistas que leva a vários sítios diferentes e eles vão parar à casa de um investigador muito importante da Igreja Católica. É aí que eles descobrem então a teoria que tanto se abordou neste livro, que é a teoria da Igreja Católica, que o Santo Graal, que toda a gente acha que é um copo, não é um copo, mas sim a linhagem de Jesus Cristo. Esta teoria aborda a questão que Jesus Cristo foi casado com Maria Madalena e tiveram um filho, ou seja, esta criança nasceu após a morte de Jesus Cristo. Ele foi crucificado e Madalena fugiu para a França, onde teve a criança, e existe uma linhagem por aí fora. O corpo dela supostamente também está escondido a algures, que acompanhamos um pouco esta investigação ao longo do livro, até à parte final em que se descobre o mistério de tudo. É que Sophie Nouveau, na verdade, não era neta biológica de Jacques Sonnier. Ela foi adotada e há uns anos antes tinha entrado em conflito com o avô porque ele pertencia a uma seita. Porque aqui também é abordada a questão de algumas, nós chamamos de seitas, outros chamam-se protetores do Santo Graal. Existem várias questões aqui relacionadas. Então o avô dela era um grão-mestre, mas eles faziam aquelas reuniões macabras, que para nós é macabras, mas para eles é normal. Então ela entrou em conflito com o avô e cortou relações com ele. Mas foi o avô que a ensinou a ler criptologia, ele desde muito pequeno ensinou, por isso é que eles estão relacionados, Robert Lang e a Sophie, porque o avô tinha medo que ela não conseguisse descobrir a verdade e então queria se encontrar com Robert Lang por causa disto. Ela descobriu que então ela não era neta de Jacques Sonnier e era sim a descendente que toda a gente procurava de Jesus Cristo. No final do livro também acompanhamos ali um pouco um suposto romance que apareceu ali no final entre o Robert Lang e a Sophie, mas é só referido mesmo nas últimas páginas. Este livro é um livro bastante interessante, existem lá muitos termos técnicos adequados à criptologia, apesar que o escritor fez uma boa exposição, explicou muita coisa. Também é referido no início que se nós formos ler o prólogo, que o escritor fez uma investigação, ele adora este tipo de teorias sobre a questão de Jesus Cristo. É referido no livro o quadro de Leonardo da Vinci, em que, se nós analisarmos, e se vocês agora forem ver o quadro vão perceber o que é que ele diz, que ao lado, ou seja, Jesus Cristo está aqui e Maria Madalena supostamente é este discípulo que as pessoas acham que é um discípulo, mas é Maria Madalena, faz um V perfeito que significa um casal. Existe essa teoria.
É muito interessante a maneira como o escritor expôs essa teoria, a sua investigação, porque supostamente ele investigou isto. E existem vários documentários sobre esta questão de Jesus Cristo ter sido casado com Maria Madalena. Acho que o grande feito deste livro foi a parte final, ter inserido ali um romance, que não acho que faça qualquer sentido. Durante o livro todo não houve qualquer romance e apareceu ali nas últimas páginas, e acho que o livro perdeu por aí, e por isso eu dou 4 estrelas ao livro. Uma curiosidade é que este livro, que foi adaptado ao cinema, Witness the greatest cover-up in human history. E deve-se a isso o fato de Dan Brown ser atualmente um dos maiores escritores conhecidos. Existe o filme O Código da Vinci com o mesmo nome, interpretado por Tom Hanks, que foi um sucesso de bilheteiras, que conta-nos também esta história. Ele segue a mesma linha do livro. Achei muito interessante a forma final como foi adaptada, porque de forma o livro não refere de qualquer forma um romance entre eles os dois. Achei interessante a parte final também, que supostamente o Robert Lang percebe onde é que está o túmulo de Maria Madalena. E o filme foi muito bem feito, muito bem construído em função do livro. Há opiniões em que dizem que o realizador soube fazer um melhor trabalho que o próprio escritor. E vale a pena muito vocês assistirem o filme. Eu fui ver o filme e adorei. Acho que o filme realmente está muito bem feito, muito bem conseguido, mais expressamente no seu auge do que o livro. E aconselho a vocês darem uma vista de olhos. Em relação ao escritor, o Dan Brown, também conhecido como Daniel Gerard Brown, nasceu em 1964. Ele fez várias coisas, já estudou História da Arte em Espanha, que foi onde conheceu a esposa. Tentou várias situações antes de se tornar professor de inglês. Quando ele se tornou professor de inglês, houve uma situação que o levou a escrever. Um aluno, ou seja, a polícia foi buscar um aluno à escola dele, supostamente por ele estar a fazer procuras que não devia a nível da questão de segurança do país, que eles levam isto muito a sério. O aluno andava a procurar sobre questões como matar o presidente Bill Clinton. E então o Dan Brown achou aquilo muito interessante. Ele começou então a fazer investigações sobre a Agência Nacional de Segurança, e foi aí que ele começou a escrever. Ele é atualmente uma das pessoas mais influentes, ou é considerado uma das pessoas mais influentes, 100 mais influentes do mundo pelo New York Times. E os seus livros já estão adaptados a mais de 50 línguas. Por hoje é tudo e eu espero que tenham gostado. Espero ver-vos aqui pelo próximo vídeo. Deus!